Eu acredito que a navegação, assim como a música e o aprendizado de uma língua, é uma atividade eminentemente prática. Sem muita prática, não tem saída. Porém, eu acredito fortemente que existem componentes teóricos que, se a gente se dedicar e aprender com firmeza e clareza, vão levar essa caminhada mais longe e de maneira mais rápida. Eu quero então falar aqui de 3 conceitos relacionados ao vento que são fundamentais: barlavento e sotavento, vento aparente e orçar e arribar. Bem-vindos ao canal Homo Sapiens. Eu sou Charlie Flash, navegador e comandante de um veleiro de expedições. Então vamos lá. Barlavento e sotavento são conceitos de posição espacial tendo o vento como referência, sempre de 2 objetos ou mais, ou 2 partes do mesmo barco. Existem outros conceitos de posição espacial que são de grande familiaridade a todas as pessoas, como direita e esquerda, na frente e atrás, leste, oeste, norte e sul. Eu posso estar numa fila na frente de algumas pessoas e atrás de outras pessoas. Eu posso estar no cinema, numa fileira, assistindo um filme, à direita de algumas pessoas e à esquerda de outras pessoas. Então sempre tem uma referência. Agora vamos pensar que o vento é como se fosse um rio. Nós estamos em Belém, que está no nível do mar, e vamos subir o rio Amazonas até Manaus. No meio do caminho está a cidade de Alter do Chão. Então Alter do Chão está rio acima de Belém, mas está rio abaixo de Manaus. Agora vamos pensar que o vento está soprando de Manaus para Belém. Então, assim como o rio passa primeiro em Manaus, depois em Alter do Chão, depois em Belém, o vento vem de Manaus, passa em Alter do Chão, chega a Belém. Alter do Chão está a sotavento de Manaus, mas está a barlavento de Belém. Barlavento seria o equivalente de vento acima, ou rio acima. E sotavento é o equivalente a rio abaixo ou vento abaixo. Um exemplo aqui, eu tenho meus 2 pinguinzinhos vindos direto da Antártica e vamos pensar que o vento está soprando dessa direção aqui. Esse pinguim está a barlavento desse e esse está a sotavento desse. Se o vento mudar de direção e agora passar a soprar desse lado aqui, esse pinguim agora está a barlavento desse e a sotavento desse. Mas se eu tiver um outro elemento, um barquinho aqui, esses 2 pinguins, lembra que o vento está vindo dessa direção, esses 2 pinguins estão a sotavento do barco, o barco está a barlavento dos 2 pinguins. Mas o pinguinzinho do meio aqui está a sotavento desse barquinho, mas está a barlavento do outro pinguinzinho. E você pode então perguntar, mas para que precisa saber isso? Por que é importante saber direita e esquerda? Você consegue viver sem saber o que é direita e esquerda? Até consegue. Mas tem situações, como por exemplo na lei de trânsito, quando a gente está num cruzamento entre 2 carros, né, qual é o carro que tem preferência? Existe um conceito relacionado à direita e esquerda. Um carro vê o outro à esquerda, o outro vê um à direita. Então quem dos dois tem a preferência? A lei de trânsito vai falar isso daí. No mar existe também a lei de trânsito, e quando existem 2 veleiros em linha de colisão, como se eles estivessem num cruzamento, uma das coisas que determina quem tem a preferência é o veleiro que está a barlavento e o veleiro que está a sotavento. É importante saber isso, é importante ter muita clareza, não pode ter confusão. Mas tem algo que eu acho ainda mais importante do que o conhecimento da lei de trânsito. A lei de trânsito indica que se 2 barcos baterem, a culpa é dos 2. Mas agora imagina que você está navegando, você chegou num lugar desconhecido, uma ilha. Aonde você vai ancorar? Se você tiver acesso à previsão do tempo, você vai entender da onde sopra o vento e vai se posicionar numa baía que vai te abrigar do vento. O que quer dizer isso? Que o vento não vai te soprar para dentro da baía, porque se a sua âncora arrastar, você não vai terminar nas pedras. Então eu vou procurar estar a sotavento de terra. Se eu estou fazendo uma travessia e tem uma ilha no meu caminho, eu posso então optar por passar por um lado da ilha ou pelo outro lado da ilha. Qual dos 2 lados eu opto? Se tanto fizer e o vento sopra dessa direção,
é mais seguro eu passar a sotavento da ilha. Ou se eu decidir que sim, que eu devo passar a barlavento da ilha, eu tenho que dar uma distância segura. Para quê? Vai que acontece alguma coisa, um problema, eu tenho tempo de reação. Ou então se eu for fazer uma aterragem, que quer dizer, eu estou numa travessia em alto mar e agora vou me aproximar de terra. Se o vento sopra de terra para mim, quer dizer, a costa está a barlavento, mesmo que seja difícil navegar contra o vento, eu não tenho essa preocupação de que se houver uma pane, algum problema, eu vou ser jogado contra as pedras. Agora, se eu estiver me aproximando com uma costa a sotavento, quer dizer, o vento está me jogando para a costa, eu devo evitar essa situação ou devo fazer, se for imprescindível, a aproximação com o maior cuidado possível. Então, essa expressão costa a sotavento é algo que deve despertar a atenção, arrepiar os cabelos de qualquer navegador. Tem que sempre ter muita atenção. Quando a gente lê em literatura, na língua inglesa, por exemplo, a expressão lee shore quer dizer isso, costa a sotavento. Ou se você estiver em algum lugar no estrangeiro navegando, alguém te avisar lee shore, quer dizer atento, arrepiar os cabelos, tem que saber que o vento vai te jogar para a terra. Sempre tem que evitar essa situação. E se você está num lugar desconhecido, está sabendo que vai entrar frente fria, vai entrar tempestade, sempre tem que procurar um lugar abrigado que te sopre da terra para o mar. Beleza, agora conceito número 2, vento aparente. Então vamos entender primeiro o que é vento. Vento é o ar se deslocando com relação à terra. A terra é um ponto parado, uma referência. Quando o vento se move com relação a ela, o ar se move com relação a ela, temos vento. Quando o ar está parado com relação à terra, temos vento zero, igual a calmaria. Quer dizer que o vento real é zero. O vento real tem uma certa direção e uma certa intensidade, que tem a ver com a velocidade com que o ar se desloca. Agora, eu estou numa situação de calmaria e eu monto numa moto. Com essa moto, eu vou acelerar de 0 até 100. Lembra que é calmaria, hein? Eu estou a 100 por hora, qual é a sensação de vento que eu tenho? Eu tenho a sensação, eu estou olhando para frente, eu tenho a sensação que o vento vem a 100 por hora, exatamente na direção contrária a que eu estou me deslocando. Então eu tenho uma sensação de vento, embora o vento real seja zero, o vento aparente, aquele que eu percebo, é 100 por hora na direção contrária a que eu me desloco. Agora vamos pensar que o vento está a 100 por hora e eu vou na minha moto andar na mesma direção que sopra o vento. Então o vento sopra para cá e eu vou com a minha moto na mesma direção. Quando eu acelero de 0 até 100, quando eu chego a 100, eu e o vento nos deslocamos na exata mesma velocidade. Qual é a sensação de vento que eu tenho? Eu tenho sensação de vento zero. O vento real é 100, mas o vento aparente é zero. Se eu diminuir a moto para 50 por hora, o vento passa a 100 e eu estou andando a 50. A percepção de vento é a velocidade do vento menos a minha velocidade. O vento aparente para mim é um vento de 50 por hora vindo das minhas costas. Agora vamos pensar que o vento está a 100 por hora, mas eu vou contra o vento. A percepção de vento que eu tenho vai ser o vento real mais a minha velocidade de deslocamento. Então lembra, vento zero eu sinto 100 por hora na minha cara. Vento 100 por hora vindo de trás, se eu tiver a 100, eu sinto vento zero. Se eu tiver a 50, eu sinto vento 50. Mas se o vento estiver contra, eu tenho a percepção, se eu tiver a 100 por hora, de que o vento está a 200 por hora. Tá, então esses 3 exemplos agora que a gente tratou, calmaria, eu me desloco na moto. Vento contra, exatamente contra, e eu me desloco na moto. Ou vento a favor e eu me desloco na moto, é bastante instintivo entender qual é a direção e o sentido do vento aparente, que é o vento resultante. É o vento que eu percebo, o vento que eu sinto. Porém, vamos pensar o seguinte, tem uma complicação a mais aí. Que é, agora o vento está vindo de lado. Vamos lembrar que o vento é uma massa de ar, né? Está todo o ar em volta de mim, uma massa gigantesca de ar se deslocando. Então,
esse vento se deslocando nessa direção e eu cortando essa massa de vento que está se deslocando, essa massa de ar que está se deslocando, qual é o vento que eu sinto? O que eu vou sentir no rosto? Se eu estou cortando ele aqui, se a massa de ar tivesse parado, eu sentiria o vento exatamente na cara. Mas ela está atravessando esse espaço por onde eu estou me deslocando. Então existe uma soma que é, imagina que o vento vem a 100 por hora nessa direção. E eu estou me deslocando a 100 por hora nessa direção. Então o que acontece? Eu vou perceber o vento em 45 graus. Novamente, vento real sopra a 90 graus com o meu deslocamento, a 100 por hora. Eu me desloco a 100 por hora. Então temos 100 e 100. Né? 100 de vento do meu deslocamento, 100 de vento real. Então a gente vai ter algo maior do que 100, vindo exatamente a 45 graus aqui, que é o meio termo entre o vento do meu deslocamento e o vento real. Então, também é bastante instintivo perceber que 100 e 100 é algo, vai ter um equilíbrio aqui exatamente no ângulo intermediário. Porém, vamos imaginar que eu montei num foguete agora, eu não estou mais numa moto, eu estou num foguete. Eu vou andar a 1000 por hora. Então vamos lá. Vento a 100 por hora, eu estou parado, a 0. O que eu sinto? O vento aqui. Eu acelero a 10. O que acontece? Esse vento, a sensação de vento que eu tenho, né? O vento aparente muda um pouquinho a inclinação. Eu acelero mais, acelero a 50, um pouquinho mais. Acelero a 100. 100 desse lado, 100 desse lado. Está exatamente aqui no ângulo intermediário. Mas eu acelero ainda mais. O que acontece? A direção do vento vai se modificando cada vez mais na direção do meu nariz. Então esse é um conceito muito importante. Quanto maior a minha velocidade, mais eu desloco o vento aparente na direção do meu nariz. Eu estava sentindo ele aqui quando eu estou parado, vou acelerando, acelerando, cada vez mais eu sinto ele vindo na direção do meu nariz. Se ele estiver vindo não das minhas costas exatamente, mas num certo ângulo, eu vou para cá e o vento incide assim. Da mesma forma, esse vento vai sendo deformado, entre aspas, né? A percepção de vento que eu tenho, ele vai se deslocando cada vez mais. Quanto mais rápido eu ando, mais ele se desloca para cá. Então quer dizer, a não ser que eu tenha vento exatamente vindo da frente, ou o vento vindo exatamente de trás, vai haver uma mudança de direção do vento aparente conforme eu acelero. Agora, a gente não fala mais em quilômetros por hora, a gente fala em nós. Então, para quem está iniciando aí, entender é importante. O que é um nó? Um nó é 1 milha náutica por hora. Às vezes a gente vê a gente falando, foi a 1 nó por hora. Então, já sabemos, 1 nó por hora não existe, porque um nó já é 1 milha náutica por hora. Mas quanto é 1 milha náutica? Aí é para outra conversa. A milha náutica é quase 2 quilômetros. 1,852 quilômetros, quase 2. Então, agora tentando tirar a conversa da teoria e aplicar na prática, de que adianta saber essa história toda aí, toda essa conversa comprida aí? É que as velas do veleiro, elas enxergam o vento aparente. Eu tenho que ajustar as velas conforme o vento aparente. O vento real também tem influência. Eu tenho que ter muita percepção de onde está o vento real e onde está o vento aparente. Os veleiros supermodernos, eles conseguem navegar mais rápidos do que o vento. Se tem um vento de 20 nós, ele consegue se deslocar mais rápido que 20. Isso é muito louco. Os veleiros, a maioria dos veleiros, os veleiros normais, entre aspas, a grande maioria dos veleiros que a gente vê aí, os veleiros de cruzeiro principalmente, não se deslocam tão rapidamente assim. Mas, conforme eu ganho velocidade, vai se alterar a velocidade do vento e vai se alterar a direção do vento. Então, é conversa para outro vídeo, a questão de ajuste de velas e como que o veleiro navega com o vento, mas já é importante ter essa percepção que se eu estou navegando e o vento vem de trás,
A minha velocidade altera a direção do vento e altera a velocidade do vento. Né? Se ele vem daqui, vai ter um efeito. Se ele vem daqui, é um outro efeito. Aqui, outro efeito. Se ele vem de frente, não é possível velejar. Não é possível velejar diretamente contra o vento. Mas, de novo, isso é assunto para outro vídeo. Chegamos então agora ao terceiro e último conceito, que é orçar e arribar. Isso tem a ver com a minha mudança de rumo com relação ao vento. Então, o rumo é a direção que eu navego. Vamos imaginar que o vento está soprando nessa direção aqui. E eu estou navegando para cá, para cima. Aqui está a proa do barco, que é a parte da frente do barco. E eu estou navegando, estou timoneando, olhando para frente. Então eu estou sentindo o vento bem na minha orelha aqui. Se eu alterar meu rumo para cá, a minha sensação qual que é? É que o vento mudou na direção do meu nariz. Ele veio da orelha para cá. Orcei. Se eu for ainda mais, o vento veio mais, eu orcei mais. Agora, se eu mudar o rumo do barco e o vento passar a vir na direção das minhas costas, então inicialmente eu estava assim, agora eu mudo para cá. O vento batia na minha orelha, agora ele bate mais próximo das minhas costas ou da minha nuca. Quando eu fiz isso, eu arribei. O vento estava aqui, veio para cá, arribei. Veio para cá, arribei. Voltou, orcei. Então quer dizer, estou navegando aqui, eu vou desviar de um obstáculo. Quando eu faço assim, eu estou orçando. Quando eu faço assim, eu estou arribando. Agora vamos imaginar que eu vou fazer uma volta de 180 graus. Eu estou navegando para cá, cansei, agora eu vou voltar. Então conforme eu estou virando, eu estou orçando. Nesse momento eu tenho o vento soprando exatamente no meu nariz, na minha proa. E quando eu continuo fazendo a curva, continuo mudando o meu rumo, eu passo a arribar. Então veja que orçar não quer dizer virar para esse lado. Quer dizer virar para esse lado na direção do vento. Se eu continuo virando para esse lado, chega uma hora que eu passo a arribar. Arribar, arribar, arribar. E se eu continuar virando, eu continuo arribando, 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 até uma hora que o vento vem totalmente da minha popa, totalmente nas minhas costas. E se eu continuo virando, eu passo a orçar agora. Então qualquer tipo de movimento, de mudança de rumo, que faça com que o vento venha mais na direção da proa, eu orço. Qualquer mudança de rumo que faça com que o vento venha mais na direção da minha popa, eu arribo. Então, arribo, 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 aqui passei a orçar. Orço, 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 pumba, vento no nariz, continuo virando, passei a arribar. Tá, então nesse momento inicial aqui, quem ainda não tem experiência com a mão na massa, de verdade, a bordo de um veleiro, ainda está nos momentos iniciais, essa conversa é super teórica, ela parece uma conversa de maluco, mas no momento que chegar a mão na massa, no veleiro, vai ser possível entender a importância de todos esses conceitos que eu estou lidando, e do orçar e arribar, né, ele é o mais, digamos assim, acho que é o mais abstrato, é o mais difícil de explicar a importância dele antes de verdade estar a bordo. Mas um exemplo que eu dou é, eu estou navegando numa travessia longa e o vento está batendo nessa direção do barco. E eu estou navegando, 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 as velas estão ajustadas para aquela direção de vento. Se o vento mudar, eu tenho que mudar o ajuste de velas. Ou se eu mudar de rumo, eu também tenho que mudar o ajuste de velas, porque eu altero o ângulo com que o vento incide, eu altero o ângulo do vento aparente. Então suponha que eu estou nessa travessia longa e o vento muda para cá, mas eu não quero mudar o ajuste de velas, eu quero manter o mesmo ajuste de velas.
Então o que eu faço? Eu tenho que orçar um pouco até voltar ao mesmo ângulo de vento aparente que eu tinha antes. Ou se o vento por acaso mudar para cá, eu então posso arribar para voltar ao mesmo ângulo que eu tinha antes, para não fazer uma troca de ajuste de velas. Vocês certamente vão ouvir muito isso a bordo, alguém falar para o timoneiro, arriba orça, arriba orça. Muito raramente alguém vai para o mar pela primeira vez e começa a aprender sem ter alguma orientação mínima inicial. Então vai ser muito comum ouvir arriba orça, isso como um comando para arribar e orçar. Então agradeço a atenção de todo mundo, sei que essa conversa é bastante densa e bastante exigente da imaginação, especialmente quando fica mexendo a mão e fazendo tudo mais. Então eu espero que tenha ficado claro, e caso não fique claro, eu vou tentar inventar uma outra forma de explicar e gravo um novo vídeo possivelmente com desenho, com barquinho, com modelos e tal, mas estou aqui tentando usar dos recursos que eu tenho no momento, super simples. Então é isso daí, espero que tenham gostado. Até o próximo conceito. Valeu, galera!